Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao canal Souza Neto de Jesus, uma palavra de Deus para o teu coração. Já já entramos em ação. É isso aí. Já já começa o seu programa Souza Neto de Jesus, uma palavra de Deus para o teu coração. Já já voltamos. Amém? A paz do Senhor para todos, já estamos de volta. É isso aí, é o canal Souza Neto de Jesus, uma palavra de Deus para o teu coração. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor, né? E hoje nós vamos dar continuidade àquela palavra de ontem, no livro de Lucas, né? Que a gente leu aqui, no capítulo 16. Versículo 11, que fala dos 10 leprosos. Hoje nós vamos dar continuidade a essa tão maravilhosa palavra, essa explanação, essa explicação. Amém? Uma palavra boa, né? Para o meu e o teu coração. Queria começar esse vídeo de hoje com a oração. E gostaria que vocês me ajudassem, né? Também orassem comigo. Amém, meus irmãos? Então vamos orar, fecha teus olhos e assim oremos. Pai eterno, Deus querido, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus, estamos aqui diante de Ti, meu Deus, já te agradecendo pelo dia de hoje, pela tarde, pela noite, dia de livramento, de saúde, dia de vitória, dia de graça. Tu és grande, Tu és maravilhoso. Quero aqui, Senhor, pedir pelos meus inscritos nesse meu canal, né? Que o Senhor continue abençoando a cada um deles, livrando de todo mal, que o Senhor possa continuar derramando ricas bênçãos do céu na vida de cada um. Quero ainda apresentar toda a minha parentela, minhas filhas, meus irmãos, meus netos, a minha esposa, todo o meu lar, toda a minha casa. Quero também lhe apresentar os meus irmãos em Cristo, Pai. E toda a igreja Tua aqui na terra, que o Senhor continue abençoando, dando sabedoria, dando graça, dando paz. Pai querido, Deus eterno, fica conosco, Pai. E que esta palavra de hoje, ela possa, Pai, impactar, nos ajuda a colocar em prática, Deus, a Tua palavra em nossas vidas. É assim que eu oro e já te agradeço, no nome do Teu Filho amado, que vive e reina para todos sempre. Amém. Eita, glória a Jesus. Louvado é o Teu nome, Senhor. Queridos e amados irmãos, fizemos ontem aqui uma leitura no livro de Lucas, né? Doutor Lucas. Muitos pregadores, né, teólogos, eles chamam Doutor Lucas. Né? O livro de Lucas, o capítulo 16, trouxe uma mensagem acerca da cura dos 10 leprosos. Né? Nós lemos aqui ontem, mas como o tempo ele é curto, aí não deu para ter assim uma boa explicação, uma boa explanação da palavra de Deus. Mas hoje nós vamos dar continuidade. Lucas capítulo 17, do versículo 11, né? Eu disse 16, mas é o capítulo 17, versículo 11, né? Onde nós lemos aí alguns versículos. Essa passagem, lemos aqui, começando: e aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. Glória a Deus. Ele quem? Jesus. Você já percebeu, meu irmão, que aonde Jesus passa, acontece milagre? E sabe por que ele passa? É porque ele sabe que tem alguém ali precisando do milagre dele. E como eu comecei ontem essa mensagem, eu falei que eu poderia dar um título de escolhas.
né? Mas também poderíamos dar o título dessa mensagem também de Caminho de Milagres, porque esta palavra aqui também nos mostra que Jesus ele fez um milagre aos 10 leprosos durante o caminho dos 10 leprosos. É isso mesmo que você ouviu. Durante o caminho, a caminhada. Jesus ele chega para os 10 leprosos, né? E diz assim: ide mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que aí, indo eles, ficaram limpos, quer dizer, ficaram curados da lepra. Quer dizer, indo. Então, por que indo? Indo para algum lugar. Então eles estavam no caminho, mas não sabia eles que era o caminho já do milagre deles acontecer. Aleluia, porque quando eles foram no caminho mesmo, eles já foram ficando curados. E quando chegaram lá no sacerdote, onde Jesus falou, né, mandou que eles fossem, eles já chegaram curados. Por isso que Jesus disse: ide e mostrai aos sacerdotes. Jesus, a gente percebe também que aqui ele deu uma ordem. Uma ordem. Quando Jesus ele dá uma ordem ao meu e ao teu respeito, meu amigo, acabou-se. Olha, ele quando dá uma ordem, o milagre tem que acontecer, tá? Então, receba já essa palavra da parte de Deus, tá? Agora para a sua vida, tá? Porque ele acabou de dar uma ordem, viu? Ao seu respeito. É isso mesmo. E o teu milagre vai acontecer. Agora, você tem que salientar uma coisa. Você tem que estar no caminho. Por que no caminho? Certo? No caminho de quem? De Jesus. No caminho da palavra. Porque, olha, meus queridos e amados irmãos, ouvintes da palavra de Deus, eu não posso chegar para você, tá? E dizer assim: não, você pode viver do jeito que você quiser, fazendo o que você quiser, fazendo todos os seus desejos da carne, né? Fazendo as coisas do mundo, que desse jeito você vai alcançar o seu milagre. Não, eu não posso lhe dizer isso. Se eu lhe disser isso, eu estou mentindo, tá? Apesar que Deus ele também abençoa o ímpio, eu não estou aqui querendo dizer que Deus também não abençoa aquele que também não é crente, né? Que não está no seu caminho, mas assim, os maiores e melhores milagres na vida do ser humano só acontecem quando verdadeiramente ele está no caminho, né, de Jesus. Eita glória! Jesus está aqui, meu irmão. Você está entendendo bem aí o mistério? Então, ali, é no caminho de Jesus, tá? Que os milagres acontecem em nossas vidas. A gente vê, como eu falei aqui ontem, a história, o caso do cego Bartimeu, o filho de Timeu, certo? A gente pode ver isso aí no livro de João, certo? Fala também que Jesus operou milagre. João capítulo 2, né? Como eu falei aqui ontem, no versículo 8, fala de milagre, que foi o milagre que Jesus transformou a água no vinho, né? Então, como eu falei ontem, Jesus ele transformou a água no vinho. Ele chamou aquele povo lá que estava no casamento, certo? Onde Jesus foi convidado com a sua mãe e o vinho acabou. E a mãe de Jesus chega para Jesus e ele comunica, falando que o vinho tinha acabado, né? E naquela época não poderia se acabar o vinho assim tão rápido, né? Quando tinha assim, essas festas de casamentos e outras mais, né? A tradição nessa época, aí nesse tempo, era de muita fartura. Então ela chama Jesus e comunica a Jesus. E Jesus ele chama o pessoal lá, né? E os mordomos lá e pede para eles colocarem água dentro de uma talha vazia. Uma talha, naquela época, era uma bacia, era como se fosse uma bacia, né?
Alguns pregadores falam que era no formato de uma bacia, né, onde se colocava água realmente para se lavar assim as mãos, né, ou algum utensílio da casa do Senhor, mas tinham várias ali naquela casa, naquele do casamento, onde Jesus se encontrava, foi convidado. Então o que é que acontece? Jesus pede para encher, né, algumas talhas ali e eles enchem. Então o que é que acontece? Os mestres de sala, né? Jesus pede para eles levar e mostrar ao sacerdote. Aí eu fico imaginando assim, como é que o sacerdote pensou na hora, né? O que será que eles pensaram na hora? Mas rapaz, que brincadeira é essa? Jesus está querendo brincar comigo, porque ele colocou água aqui e está vindo para mostrar ao sacerdote. E se chegar lá, eu vou mostrar o quê? A água. Mas Jesus, ele deu uma ordem, Jesus, ele mandou tampar, né? Eu vou dar novamente o exemplo. Olha, ele colocou aqui a água dentro da talha, né? Foi aqui a talha. Aí ele tampou e falou, leva, né? Falou para levar para os sacerdotes. E os mestres de sala foram levando. Então, olha, indo eles, aqui a palavra diz que aí, indo eles, tá? No caminho aí, a água já tinha se transformado em vinho. Quando chegou lá no sacerdote, que eles abriram e olharam, assim que despejaram, já era o vinho. E dos melhores, viu, que os sacerdotes ficaram impressionados com tal coisa que ali sucedeu. E eles não sabiam que tinha sido água, que eles tinham transformado a água em vinho, eles não sabiam. Mas apreciaram aquele vinho. Por quê, meu irmão? Porque, olha, Deus, ele é Deus. Deus, ele ainda é Deus de milagre. E você tem que crer nessa palavra, meu irmão. E ele ainda é o mesmo Deus, ele não mudou. Agora, para que o milagre de Deus aconteça ainda mais na tua vida, você tem que estar no caminho, certo? Eu queria ler aqui alguns versículos, né? Vamos ler aqui Mateus capítulo 8, né? Mateus, o capítulo 8, né? O verso 1, 2 e 3, versículo 1, 2 e 3 da palavra de Deus, para a nossa meditação. É coisa maravilhosa, meu irmão. Olha só o que é que diz aqui. Deixa eu dar uma ajeitada aqui. Olha, preste atenção. Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8. Vamos lá. Aqui, olha. O versículo 1, 2 e 3. Olha o que diz. O leproso purificado. Diz assim, olha. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Veja. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Que coisa maravilhosa, né? Tá vendo aí, meu irmão? É milagre. Milagre. Temos também aqui Mateus, o capítulo 8, no versículo 5, 6, 7, 9 e 13. Veja. 5, 6 e 7, 9 e 13. O centurião de Cafarnaum. Diz assim: e entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entrei debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra. Olha para aí, que coisa forte, né, meu irmão? Uma palavra, veja bem. Uma palavra, certo? E o meu criado sarará, pois também sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e ao meu criado, faz isto, e ele o faz. Aí no versículo 13, veja, então disse Jesus ao centurião, vai, e como creste, te seja feito, né? E naquela mesma hora o seu criado sarou. Veja bem, meu irmão, Jesus deu uma ordem, né? E a gente vê aqui que no versículo 13, diz assim aí. Então, disse Jesus ao centurião, vai. Quer dizer, vai para onde? Vai para a tua casa, veja. E no caminho,
que o centurião estava indo para casa, já no caminho. Ele ainda estava no caminho, o criado dele lá na casa dele já tinha ficado sarado. Porque Jesus tinha dado a ordem. Aleluia, glória a Deus. E comigo e com você não é diferente, meu irmão. Agora, como eu estou te falando, tem que estar no caminho. Tá? Porque Jesus, ele abençoa o ímpio, claro, que ele abençoa, né? Mas, meu irmão, olha, veja bem. A palavra de Deus, ela tem que se cumprir na terra dos viventes. Não é porque ele lhe abençoa que você será salvo, tá? Da condenação eterna. Não é bem assim. Para você ser salvo e adquirir todas as bênçãos de Deus na sua vida, lá no céu de glória, você tem que aceitar Jesus, meu irmão. Você tem que dar um passo, aceitar Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, tá? Você tem que estar no caminho, porque, como eu falei aqui ontem e também hoje, que era, eu poderia dar um tema de escolhas, é porque, veja bem, olha, se uma pessoa, certo? Ou então pronto, eu vou dizer eu. Se eu sou uma pessoa que vivo no mundo, fazendo as vontades da carne, né? A vontade do mundo. Por exemplo, o carnaval aí mesmo, pronto, se eu tivesse no carnaval, certo? Se eu tivesse no carnaval, não tivesse no caminho de Jesus, então, meu amigo, preste bem atenção, meu irmão e minha irmã. Eu não estaria no caminho, tá? Fazendo a vontade de Deus. Eu estaria fazendo a vontade de quê? Da carne, né? A minha própria vontade. Então, quer dizer, será que eu, fazendo a vontade do mundo, a vontade da carne, a minha vontade, sem estar no caminho, eu vou receber o milagre da salvação, da vida eterna? Não, meu irmão, claro que não. Não, eu não vou. Por quê? Porque eu não estou no caminho. E o que é estar, Diácono Souza, no caminho de Jesus? É aceitar Jesus, primeiramente, como Senhor e Salvador da tua vida, confessar a Ele todos os teus pecados, né? Crer que Ele é o Filho de Deus que desceu do céu para nos salvar naquela cruz do Calvário e continuar fazendo o que Jesus parou aqui na terra de fazer, né? Que foi o quê? É ler a sua palavra, é se consagrar, é jejuar, é ter uma vida retida das coisas do mundo, né? Erradas, pecaminosas. Isso é o caminho de Jesus. Andar na verdade, andar na luz. Isso é o caminho. Então, através de tudo isso, aí você receberá vários, né, milagres da parte de Deus. E o maior milagre da vida, que é a vida eterna. Aleluia. Glória a Deus, né? Temos também aqui no livro de Marcos, no capítulo 10, o versículo 46. Vamos ler. Marcos 10, 46. Olha o que diz, meu querido irmão. Olha, o cego de Jericó. Depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó, com os seus discípulos, uma grande multidão, né? Bartimeu, o cego, o filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, olha, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Né? Isso aqui eu comentei com você ontem. Bartimeu, ele era o cego, filho de Timeu, e ele estava junto ao caminho. Né? Jesus estava passando aqui, mas ele já tinha ouvido falar de Jesus, dos milagres de Jesus. Né? Então, quando ele escuta que é Jesus que vai passando por ali, né? Porque ele não era surdo, ele era mudo. Não, ele era cego, que diga, mas não era surdo. Né? Perdão. Ele escutou que era Jesus que ia passando por ali. Então, o que é que ele faz? Ele começa a clamar. E Jesus, ouvindo, né? A multidão começou a repreender ele, dizendo que ele se calasse, que Jesus não tinha ouvido ele. Jesus manda chamar ele. Aleluia, glória a Deus. Isso aqui eu expliquei. Então, ele recebeu o milagre de cura dele. Ele ficou vendo, né? Ele recebeu o quê? A vista de volta. Quer dizer, o milagre de enxergar de novo. E após isso, veja bem, ele estava junto do caminho, certo? Após ele receber o milagre dele, que foi enxergar de novo, através de Jesus, do milagre que Jesus fez, foi o que ele fez. Ele, olha, entrou no caminho. Glória a Deus, louvado é o nome de Jesus. Ele estava aqui, olha, junto do caminho. Após o seu milagre, ele, olha, entrou no caminho, né?
Para quê? Para adorar e glorificar o nome de Jesus e fazer a sua vontade. Louvado é o nome de Jesus. Então, meu irmão, comigo você não é diferente, meu irmão. Não é diferente, tá? Porque Jesus, ó, ele ainda faz milagre, tá? Deus, ele ainda é o mesmo Deus. Tá? Ele não mudou e ele está aqui, tá? Para te abençoar, meu irmão. Ele não só quer me abençoar, ele também quer te abençoar ainda grandemente, fazer grandes coisas na tua vida. Mas para isso é preciso que você esteja no caminho, né? Em retidão, em obediência a Jesus. Aleluia. Louvado é o teu nome, Jesus. Glória a Deus. Temos aqui também Atos dos Apóstolos, o capítulo 9, versículo 3, 4, 5 e 6. Atos dos Apóstolos, né? Entendeu? Que fala disso aí também no milagre que Jesus ele fez. Entendeu? Então, meus queridos e amados irmãos, o que eu quero dizer com essa palavra, para deixar bem claro, vocês entenderem, é que Jesus ele é o mesmo, ele não mudou, tá? E ele está aqui, pronto para te ajudar, né? Pronto para te salvar. Se fosse você, eu não perdia mais tempo, porque, olha, o fim está próximo, meu irmão. O fim está próximo, tá? O inimigo de nossas almas, ele não está brincando, tá? Ainda vai vir muita coisa por aí que a gente não sabe, mas a gente, né? Os deles, os de Jesus, ele mostra, ele revela. Então, meu querido, olha, ninguém esperava pelaquela, como eu falei aqui ontem, né? Doença, né? Aquele surto, aquela pandemia. Ninguém esperava. Não é verdade? E agora, o que será que está para vir por aí? Porque a Bíblia ela é clara, meu irmão. Não é que eu esteja inventando, não. A Bíblia ela é muito clara. Ela, quando diz que vai haver, que vai acontecer, então vai, meu irmão. Que tem que se cumprir. É a palavra de Deus se cumprindo na terra dos viventes. Então, olha, meu querido, amado irmão, olha, seja esperto, meu irmão. Seja sábio. Se você se encontra afastado dos caminhos de Deus, corra, meu irmão, se volte depressa. Se volte. Se volte logo, porque, olha, o negócio não está de brincadeira. E a palavra de Deus, ela vai se cumprir na terra dos viventes. Queira você ou não. Queira eu ou não, mas vai se cumprir. Tá? Porque, olha, quem ainda manda no mundo é Deus. Certo? Não é homem, não. O homem, ele até idealiza, mas a última palavra vem de Deus. Se Deus quiser acabar com tudo isso e fazer tudo novo, ele faz, ele tem poder para isso. Glória a Deus, né? Então, meu querido e amado irmão, se você também ainda não aceitou Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, meu irmão, entrega a tua vida a Jesus, entrega os teus caminhos a Jesus e confia nele, porque o mais ele fará, meu irmão. Jesus ele só quer o melhor para mim e para você. Creia tão somente, tá? Creia tão somente. Os planos de Deus na minha e na tua vida vai se cumprir, querendo eu ou não, querendo você ou não. Porque ele é Deus. Todo o poder e autoridade é dele. Eita glória. Vai recebendo aí, meu irmão. Tá? Assim como ele fez na vida desses 10 leprosos, ele também quer fazer na tua. Então, meus queridos e amados irmãos, olha, venha-se embora, meu irmão. Se volte o mais depressa possível se você estiver afastado. E você que ainda não também aceitou Jesus, não perca também essa oportunidade e venha-se embora. Tá? Olha, o tempo já está assim acabando. Eu quero falar aqui para vocês que nós temos aí o nosso WhatsApp. Vai estar passando aí na telinha aí, tá? Aqui embaixo. Vai aparecer aí.
vocês podem pedir oração, né? Nós oraremos aqui. Quero falar também aqui dos brindes. O canal ainda está, né, sorteando, viu? Eu vou até começar a falar mais isso aí, mostrar os brindes. O próximo programa, né? E também eu quero falar aqui para vocês o seguinte, é que, olha, a gente também está no Facebook, viu? No Facebook. Tá certo? A produção acabou de me informar aqui que a gente também tá lá na página do Facebook. Depois eu vou passar direitinho aqui o Facebook também do canal. Souza Neto de Jesus, uma palavra de Deus para o teu coração. Né? Vocês também me ajudem aí, compartilhando, se inscrevendo, deixando o seu like, viu? Toca aí no sininho das notificações, viu? Para ajudar aqui o canal, dar uma força, abençoar o canal. E abençoando o canal, Deus também vai estar te abençoando. Entendeu? Então, não perca tempo, meu irmão. Olha, dê lugar, compartilha aí, toque aí o dedo aí, tá certo? E também não perca tempo se você também ainda não aceitou a Jesus, viu? E também se você está afastado, meu irmão, corra, venha-se embora. Volte logo para os braços, né, de Deus, que Ele está te esperando. E fica aí para mim, para a tua meditação, essa palavra, viu? Essa palavra aí. Que assim como Ele fez com os 10 leprosos, tá? Ele vai fazer na minha e na tua vida. Porque às vezes a gente pensa que Deus está tão longe, né? Lá no céu e não está nos ouvindo, né? Mas Ele está sim. Porque, olha, Ele é Deus de longe e é Deus de perto. Ele é Deus de perto, mas Ele também é Deus de longe. A gente viu aqui na palavra, né? A palavra foi bem clara aqui. Quando disse que os 10 leprosos, né, pararam de longe, veja. E clamaram, né, a Jesus, levantando a voz e dizendo: Jesus, né, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, veja, Jesus escutou. Então também Ele está te escutando. Tá? Ele é Deus de perto, mas Ele também é Deus de longe. Ele não só escuta porque é preciso Ele estar aqui perto de mim, perto de você, não. Ele também é Deus de longe. O que eu quero deixar para a tua meditação é essa palavra aí. Recebe aí, meu irmão. Olha. Recebe e coloque em prática na tua vida essa palavra, viu? Ele é desde perto, desde longe. Está aqui para te abençoar. Amém, meus irmãos? Eu vou encerrar por aqui, certo? E devemos ser gratos a Deus, viu? Sempre, 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 sempre. Devemos ser gratos a Deus, né? Porque aqui serve também de exemplos para a gente, porque foram 10 leprosos. Mas quando foi para agradecer, só voltou um. Aí Jesus perguntou: não foram 10, cadê os 9? Aleluia. Isso também é um exemplo para a minha e para a tua vida, né? Devemos ser gratos a Deus por tudo que Ele tem feito, né? Pelo menos na minha vida, Jesus Ele não tem deixado faltar nada, viu? Nada, nada, nada. Ele tem sustentado. Estou aqui desempregado, mas Ele tem mandado. Amém? Então, vamos orar. Vamos fechar aqui a palavra, a gente vai orar, né? Encerrando assim, nesta noite de hoje, essa palavra maravilhosa aí, da parte de Deus, para o meu, né, e o teu coração. Porque Jesus, Ele é o mesmo, Ele não mudou. Amém? Não se esqueça, viu? Pedido de oração, nosso WhatsApp vai estar passando aí, viu? E também ajuda aí o nosso canal, como eu já te falei. Se inscrevendo, compartilhando, dando o seu like aí, viu? Vamos orar. Fecha teus olhos e assim oremos. Deus eterno, Pai querido, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus, te agradeço, meu Deus, por essa oportunidade maravilhosa que o Senhor nos concedeu. Que o Senhor continue derramando ricas bênçãos, Pai, sobre a vida de cada inscrito aqui nesse meu canal, de cada ouvinte da palavra de Deus. Pai, que a tua palavra nessa noite de hoje também continue impactando os corações, ela venha fluir. No nome de Jesus, Pai, para a glória do teu nome.
Ajuda, Senhor, a cada um dos teus servos e das tuas servas. Continua abençoando o meu lar, as minhas filhas, meus netos, meus genros. Abençoa minha esposa. Abençoa o Brasil, Senhor. Abençoa o Brasil, a nação brasileira. Tem de misericórdia. Abençoa o povo lá de Israel, de Gaza, Pai. Abençoa, meu Pai. Dá livramento, Deus. Abençoa também aos meus irmãos em Cristo também. Abençoa a tua igreja, Pai. Repreenda todo mal, no nome do teu Filho amado, que vive e reina para todo sempre, meu Deus. É assim que eu oro e já te agradeço no nome de Jesus. Amém. Meus queridos e amados irmãos, chegamos ao final de mais um programa, né? No canal Souza Neto de Jesus, uma palavra de Deus para o teu coração. Se amanhã Deus permitir, estaremos aqui de volta, né? Mais uma vez, para a honra e glória de Jesus, né? Deus, Jesus, o Espírito Santo, eu e você, no programa Souza Neto de Jesus, uma palavra de Deus para o meu e o teu coração. Fica na paz, meus irmãos, e um forte abraço. Amém?